Bem-vindos, estudantes da primeira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre improvisação no rap e repente, parte número 2. Veremos brevemente a arte do repente, de como também é uma forma de improvisação musical típica do Nordeste brasileiro. A gente vai ver que algo que surgiu lá, vamos colocar assim, no Brasil colonial, ele vai dar um impacto muito grande e ele vai ser uma coisa muito parecida com aquilo que a gente já falou sobre rap nas aulas passadas, sobre a questão da improvisação. Então, o repente vai ser exatamente algo improvisado com uma raiz extremamente brasileira e vai ser bem interessante. Então, vamos fazer duas perguntinhas rápidas, pessoal, só para a gente poder entrar com foco na aula. Primeira pergunta: uma linguagem musical pode se basear na literatura popular? Vocês acham que, de repente, a música ela pode se basear numa literatura assim que é vendida nas ruas, uma coisa bem simples? E outra pergunta: qual a relação pode haver entre o rap e o repente? Vocês acham que o rap, que tem, vamos colocar, um berço americano, vem no Brasil, foi adaptado, pode ter uma coisa que ligue muito com o repente? E a gente vai ver que sim, com certeza, já vamos falar. Então vamos lá, o freestyle rap e o repente nordestino têm raízes de rimas, provocações e também no improviso. Portanto, as duas são linguagens com origens diferenciadas, mas possuem o mesmo foco de interação, improvisação e expressão. Então quando a gente vai ver, por exemplo, o freestyle rap, a gente vai ver que recebe-se um tema e a pessoa ela vai fazer alguma coisa em cima daquele tema e eles vão competir entre si. E o Nordeste brasileiro também vai trazer a mesma coisa. O repente é quando a pessoa usa um instrumento musical e ele tem uma pequena provocação. Além que o repente, ele é um pouquinho mais irônico, ele é bem divertido de ver, porque eles fazem assim, uma pegação de pé entre um e outro, mas eles são sempre amigos, mas fazem essa competição. E essa competição, ela tem um caráter muitas vezes até humorístico, e ele é bem interessante, que tem a cara do Nordeste. Portanto, são duas linguagens com origens diferenciadas, mas que possuem o mesmo foco em interação, improvisação e expressão. Ou seja, eles dois vão fazer exatamente essa coisa de fazer uma interação, essa coisa de fazer uma expressão e vai usar muito da criatividade. Então, quer dizer, vai ser trazendo uma coisa do nada. E eles estão muito ligados na questão da cultura, na cultura do seu contexto, na cultura daquilo que tem no Nordeste. Lembrando, por exemplo, essa figura aqui, que é do Marcelo Alves Soares, que é uma xilogravura, está mostrando exatamente isso. É uma competição de dois violeiros que eles estão fazendo repente. Então, uma competição direta. E nós temos também o repente, uma manifestação cultural nordestina e a sua base de expressão por meio de versos rimados de improviso. Quem faz o repente é chamado de repentista. Assim como no freestyle rap, o repente se faz em forma de duelo entre dois repentistas, chamados de desafio. Então, aquilo que no rap é duelo, no repentista é desafio. E esse desafio ele pode ser lançado entre duas pessoas, eles se encontram e fazem isso daí. E é uma coisa que é feito exatamente com um instrumento musical e eles vão fazer essa questão de improvisação. Uma coisa diferenciada é que eles usam muito a questão de estrofes. Então, de repente, se ele fez uma estrofe muito boa, ele pode repetir essa estrofe no meio dessa improvisação, que é aquela passagem que a gente chama da passagem de música. Então eles tocam, fazem o negócio, daí eles dão uma pausa exatamente para o cara poder improvisar mais, e enquanto ele está contando o refrão que ele já sabia, ele já está improvisando outro pedaço. E enquanto os dois estão exatamente tocando aquele refrão, os outros também já estão pensando no que ele vai improvisar. Então quer dizer, é um momento de introspecção para pensar e logo em seguida já começa com as frases. Lembrando que nós temos uma versão do Sul também. A versão do Sul é chamada de, vamos ver, trova. Por isso que tem os troveiros. Os troveiros são pessoas que fazem improvisação aqui no Sul, certo? E nós temos aqui os repetistas só fazem parte do uso de um único instrumento musical para acompanhar os versos rimados de improviso, uma viola de 10 e 12 cordas. Lembrando que a viola de 10 e 12 cordas é um instrumento muito utilizado na parte central do Brasil e na parte lá do Nordeste. Então, quer dizer, eles utilizam muito lá com relação ao meio nordestino. Então, além de duelo, o repente também pode ser manifesto por meio de interação com o público, que cria o tema para os repetistas improvisarem. Isso nós chamamos de nome de mote. Então, quer dizer, primeira coisa, a viola é um instrumento que ela pode tocar melodia, pode tocar acompanhamento, então ela dá uma harmonia muito forte e o público que está assistindo ele pode interagir. O que ele pode fazer? O público pode ser convidado a dar temática. Esse nome de temática é chamado de mote, ou seja, o público chega e fala, tal tema.
Daí quando ele dá o tema, os dois repetistas vão ter que improvisar nesse tema e eles começam tocando, enquanto eles estão tocando, fazendo acordes básicos, eles já estão pensando o que vão fazer e um deles começa. É aquele que começa, faz alguma coisa, ele fez uma estrofe, fez segunda estrofe, e daí já parte para o outro ali que vai fazer a resposta. Sempre um fazendo um diálogo um com o outro, dessa forma está tendo o desafio nesse momento. E vamos só fixar então o que a gente fez até agora. Vou fazer uma pequena perguntinha, pessoal. Qual o nome do evento de dois repetistas quando se enfrentam? Eu acabei de falar. Me dá o nome do evento e eu já volto. Até lá. Tchau, tchau.
Ok, pessoal, beleza? Manda para nós. E eu vou trazer uma curiosidade interessante, pessoal. A gente vai falar sobre literatura de cordel. As poesias rimadas do improviso do repente podem ser manifestas também em forma de literatura, por meio de livretos populares chamados de literatura de cordel. Neles, pode-se encontrar a poesia de repente e também histórias populares e a fantasia do folclore nordestino. Agora, vocês perguntam para mim, por que cordel? Agora vamos voltar no tempo, vamos voltar lá para Portugal. Quando nós estamos lá, mais ou menos em 1430, foi inventada uma coisa chamada imprensa. Foi uma invenção de Johannes Gutenberg. Então, com isso, antes os livros eram feitos na mão. Então, quer dizer, a pessoa tinha, os monges copistas da Idade Média, eles estavam lá, copiavam um livro, levava 2 a 3 anos ficar pronto, daí tinha um livro pronto. Daí, se tinha que fazer uma cópia desse livro, era mais 2, 3 anos para poder fazer uma outra cópia. Então, era uma coisa muito morosa. Quando veio a Gutenberg, ele começou com o quê? Ele começou a pensar o seguinte, nós temos aquela prensa de vinho que ela faz o aperto. E se eu fizer letras de metal e colocar tinta nessa letra de metal, colocar um papel e fazer uma prensa de vinho sobre ela? E foi inventada a imprensa. Então, com isso, agora o livro que levava 2 anos, esse livro fica pronto em 1 semana. Só que mesmo tendo a imprensa, existia uma tradição lá no final da Idade Média, mais precisamente na Alemanha, que era uma tradição muito forte, que era a tradição da gravura. E principalmente a xilogravura. O que é xilogravura? A xilogravura é quando se pega uma tábua de madeira, vamos colocar uma tábua pequena, quadrada, e você, com uma ferramenta de ponta, você tira pedaços dessa tábua até você criar um desenho. E na verdade a xilogravura você vai fazer um desenho negativo, ou seja, onde você tira a madeira vai ficar branco na impressão, onde fica a madeira vai ficar preta. Então ela vai dar origem exatamente a isso, essas xilogravuras. Então na Alemanha a xilogravura era utilizada para fazer uma impressão rápida e muitas vezes era para divulgar a comédia dell'arte, era para divulgar algum evento dentro de uma cidade pequena, era uma coisa barata e fácil de fazer. Quando nós falamos de Portugal, nós temos muitos artistas, poetas, que eles não tinham muitas vezes o dinheiro para poder contratar uma gráfica para fazer um livro todo editado bonitão. O que eles faziam? Uma forma mais barata de fazer a sua poesia, divulgar a sua poesia, era exatamente fazer a xilogravura. Então, quer dizer, eles escreviam as suas poesias e muitas vezes ilustravam, porque muitas deles desenhavam, fazia tudo em xilogravura. Então, eles imprimiam um livro. Vamos colocar 5, 10, 15 cópias. Então a xilogravura se pode reproduzir várias vezes. E a xilogravura é uma forma barata de fazer essa reprodução. Eles terminavam de reproduzir e eles já queriam vender. E qual era a melhor forma deles venderem isso na rua? Como o livro da xilogravura é um livro pequeno, e se eu colocar acima de uma mesa ele voava, qual é a melhor forma de apresentar na rua? Eu pegava uma corda, colocava essa corda, que fazia um varal, e prendia os livros nessa corda. Então, na rua, quando eu ia vender minha poesia, eu vendia uma poesia que ficava em cordas. Então, por isso que virou literatura de cordel, ou seja, ela era vendida em varais. Então, esses varaizinhos que tinha essa literatura era vendida e como nós tivemos uma colonização portuguesa, o que aconteceu? Os portugueses vieram de lá e muitos portugueses eram poetas e eles começaram a vender também literatura de cordel. Lembrando que a temática deles, a literatura de cordel portuguesa, era a história dos reis, das rainhas, a história que aconteceu naquele meio deles que era um meio de nobreza. Porque eles estavam muito acostumados, saindo da Idade Média, entrando no Renascimento, eles tinham essa coisa de, vamos colocar que ainda tinha muita aristocracia, muita essa coisa dos reis. E quando chegou no Brasil, que nós estamos no Brasil colonial, que tem muitas histórias, tem muita influência de outras nações aqui dentro, tinha muita coisa do índio, muita coisa do caboclo, muita coisa das festas, aquelas festas que eram adaptadas em cima de eventos históricos, então a literatura de cordel brasileira, ela adaptou as lendas, adaptou o cotidiano, e eles fizeram esse tipo que nós temos aqui, essas histórias simples, falando sobre religião católica, falando sobre lenda do Saci, lendas que tinha ali no meio do mato, sobre curupira, sobre lobisomem, falando sobre as temáticas que acontecia, sobre batalhas, por exemplo, que acontecia Guerra de Canutos, várias coisas que estavam acontecendo no Brasil, era feita essa literatura. E muitas vezes ela era contada a história de uma forma mais inusitada, mais fácil de compreensão.
Como é que é a forma mais fácil de compreensão para pessoas que não têm, vamos colocar, que não puderam estudar tanto, é você falar a língua desse povo. A língua do povo é uma língua mais simplificada. Então, por isso, o cordel é uma literatura de uma forma que coloca os trejeitos, muito parecido com o que o Suassuna faz, o Ariano Suassuna faz na sua literatura, fez, né? Que ele infelizmente faleceu. Nós vemos que o Ariano Suassuna ele colocava o linguajar do caboclo dentro da literatura. Então, a própria literatura de cordel faz isso, vai pegar o linguajar da sua região, mesmo as falhas linguísticas, vai colocar como um trejeito. Então, quer dizer, nós temos uma leitura simplificada. E isso foi colocado no repente também. Então, essa mesma literatura que é colocada no cordel é colocada no repente de uma forma, de uma linguagem mais simples, entendível, desde a pessoa mais simples daquele contexto cultural até uma pessoa com grande cultura. Então, quer dizer, é colocada uma linguagem simples, que é exatamente a mesma transmitida na literatura de cordel. Então existe uma manifestação de versos rimados derivado do repente que é chamado de embola. Esse embola, pessoal, alguns dizem que ele veio antes do repente, né? E nós temos duas figurinhas que é o castanho e o caju, que eles já são agora senhores, mas eles começaram como meninos, e eles pegavam o pandeirinho deles, iam nas praças públicas e um ficava xingando o outro. Eles, se não me engano, eles são primos, eles são parentes, se não me engano, mas eles ficavam xingando de uma maneira divertida, irônica e humorística, e essa competição era chamada de embola. Então, nela os versos também são rimados, existe improvisação, e como se fosse um duelo. Porém, não há refrão padrão entre as estrofes cantadas. O instrumento usado é somente o pandeiro. Agora, imagine a complexidade. Eles não podem repetir estrofes. Eles têm que colocar tudo rimado naquele momento, improvisar naquele momento e não pode repetir nada. E com o pandeiro, pessoal, só toca aquele pandeiro. Então não tem a música para dar disfarce. Então eles têm que fazer isso exatamente de uma forma muito criativa e muito rápida. Então o embola é uma competição mais rápida e com mais palavras que o próprio repente. Então tem uma complexidade maior. Ok? E vamos fazer uma segunda pergunta, só para a gente fixar o que a gente viu até agora. Segunda pergunta: qual o nome da literatura popular que faz uso de rimas e improvisos? Acabei de falar para vocês dessa literatura, que é uma literatura bem simples e, inclusive, ela divulga muito da gravura, que nós temos uma grande tradição da gravura brasileira, principalmente a nordestina. Responde para mim, qual a resposta que as palavras ficou aguardando vocês? Até daqui a pouquinho.
Ok, pessoal, responderam lá. Manda pra gente que a gente quer dar uma olhadinha, tá bom? O que nós vimos nessa aula? Nós vimos brevemente uma das manifestações mais singulares da cultura nordestina, o repente, e suas variantes. Suas raízes estão dentro das rimas e improvisações, tendo também a literatura de cordel como manifestação irmã de tal linguagem. Então a gente está vendo que o repente é uma forma, vamos colocar, de desafio. Esse desafio significa que dois músicos com bastante experiência, eles vão, através das suas violas de 12 cordas, eles vão tocar exatamente como base e eles vão fazer uma improvisação. Lembrando que o público pode participar através do mote, que é exatamente a indicação de uma temática, e essa pessoa recebe essa temática, e essas duas pessoas, esses dois repentistas, eles vão pegar através da temática e inventar um texto. E eles têm uma regra, eles podem, inclusive nesse texto que eles formam um refrão, eles podem repetir esse refrão uma outra vez, e quando eles estão repetindo esse refrão, significa o quê? Significa que eles estão improvisando ainda, porque eles não têm o que falar, então eles fazem o refrão para ficar pensando. E quando eles já fazem a palavra, terminou ali, o outro competidor começa revalidando, ou seja, vamos colocar assim, como respondendo aquela improvisação foi feita pelo seu competidor, e eles também começam a fazer essa improvisação. E nessa improvisação também eles podem cantar esse refrão exatamente para dar o tempo para poder começar a incentivar a criar a outra parte. Então, quer dizer, essa competição é bem interessante. E nós temos uma variação que é o embola. O embola é exatamente quando a pessoa vai fazer a mesma coisa, essa mesma competição, só que agora está usando somente pandeiros. E com o pandeiro não tem essa coisa de refrão, então tem que ser tudo novo. Então esse tudo novo vai fazer uma coisa muito competitiva e muito técnica. Lembrando vocês que nós temos uma outra vertente que é a literatura de cordel. A literatura de cordel é uma literatura extremamente popular, que nem o repente, que nem o embola, e esse literatura de cordel ele vai trazer exatamente uma linguagem do povo, uma linguagem coloquial. Essa linguagem coloquial significa que desde uma criança de 6 anos de idade, ela vai entender o que está sendo lido, até uma pessoa até uma pessoa que tem um doutorado, um pós-doutorado vai entender. Por quê? Uma linguagem do povo. Então essa linguagem do povo, ela é trazida através do cordel, e essa mesma linguagem do povo é trazida pelo repente e pela embola de uma forma mais solta, certo? Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Nós aprendemos hoje sobre o repente e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.